Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, este projeto de resolução é de facto complexo e é difícil entender o que se pretende efetivamente com ele. Porque se o problema concreto que leva ao projeto de resolução ou são as questões levantadas pelo Sr. Presidente da Câmara da Calheta, efetivamente, para esta situação, devem ser levantadas questões e, de facto, devem ser feitas algumas levantamentos que permitam esclarecer os problemas que surgem, efetivamente, nas fronteiras. Ora, quando se trata de fronteira, é exatamente na fronteira que surgem a maioria dos problemas. Ao generalizarmos para a região autónoma dos Açores a inventariação, a delimitação sistemática da titularidade, da responsabilidade e da competência de quem exerce quais são as diversas entidades envolvidas na gestão e na proteção, isto é de veras complexo. E é tão complexo que há um parecer de cerca de 200 páginas, dados pelo professor Fernando Alves Correia e pela professora Ana Raquel Muniz, que traduz exatamente essa complexidade da sobreposição de vários planos do ordenamento do território, em que há, de facto, necessidade, perante um problema concreto, de conformarmos o que é que são as competências de umas pessoas e o que é que são as competências de outras. Por outro lado, do ponto de vista prático, eu gostaria de saber qual era a metodologia para essa delimitação sistemática da titularidade. Ou seja, qual é a célula, a dimensão da célula para fazer esta análise? Quantos anos seriam necessários para fazer a inventariação ao nível do arquipélago dos Açores? E estamos a falar a nível da freguesia ou estamos a falar a nível do concelho? Por outro lado, estamos a falar a nível da propriedade particular em que vamos ao nível do cerrado, e é preciso saber, se vamos ao nível do cerrado, quais são os atributos que são necessários inventariar e o que é que interessa, efetivamente, para um plano desta natureza em que eu tenho muita dificuldade em perceber o que é que se pode fazer. Ou seja, perante um problema que é levantado por um Presidente da Câmara que tem uma resolução pontual e que se resolve o conflito, eu tenho dificuldade em perceber como é que o Partido Socialista põe isto em prática e como é que se pode recomendar isto a alguém que possa efetivamente executá-lo. Muito obrigado. Muito bem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, Senhor deputado Aníbal Pires, eu não tenho literalmente nada contra o problema que o senhor identifica. Agora, tenho dúvidas como é que se resolve um problema de caráter geral. Eu vou ler apenas o ponto 3 do parecer dos ilustres pessoas que eu também li e que de facto é intragável. Mas diz algo do género: a circunstância da zona costeira conglomerar um conjunto complexo de interesses públicos que incluem a tutela do ambiente em geral e dos recursos hídricos em especial, mas envolvem também questões atinentes ao ordenamento do território, ao urbanismo e à economia, permite compreender a dispersão de competências lato sensus por várias entidades e órgãos da administração pública. Este motivo justifica igualmente a subordinação da matéria a múltiplos regimes jurídicos. E eu respondia também à deputada Isabel Rodrigues com isto, com destaque para as disciplinas normativas atinentes aos recursos hídricos, ao ordenamento do território, ao planeamento urbanístico, ao ambiente e ao aproveitamento dos recursos naturais. Repare, o senhor deputado e a senhora deputada, que existe na região autónoma dos Açores um regime jurídico de instrumentos de gestão territorial na região autónoma dos Açores que define exatamente quem é que tem competência, onde, quando e como. E porquê?
Porque temos na região autónoma dos Açores, e nem temos todos os planos de ordenamento do território feitos, mas temos um PROTA, temos um plano de ordenamento da orla costeira, temos planos de pormenor, temos planos especiais, temos planos de diretores municipais, e tudo isto se sobrepõe e tudo isto aparece a criar problemas de fronteira. Ora, cada caso é um caso. O que interessa resolver é, quando existe um problema, e acredito que haja problemas em alguns municípios, que se resolva e se procure quem é que tem efetivamente competências dentro dos vários planos, do ordenamento do regime jurídico, dos instrumentos de gestão territorial na região autónoma dos Açores. Porque não percebo como é que é possível fazer de outra forma. Porque, não havendo uma questão de escala e havendo uma multiplicidade de instrumentos de gestão do território, em que uns se sobrepõem a outros, só há que estabelecer aquilo que já está estabelecido, que é um regime jurídico de instrumentos de gestão territorial na região autónoma dos Açores. Capítulo 2, que inventaria o que é e o que é que... Quanto o projeto resolutivo, se não é só isso, Sr. Deputado, é para saber a competência, faz parte de... A gente percebe quem é que tem competências num plano diretor municipal. A gente sabe quem é que tem competências num plano de pormenor. A gente sabe quem é que tem competências num plano de urbanização. E, portanto, não é só isso. É preciso saber onde é que o Estado português, ou seja, a República, intervém. Intervém em tudo. Basta ver que, quando se tratam de questões militares, elas intervêm em toda a área da orla costeira e, portanto, não percebo como é que isto é prático ou como é que consegue resolver. Eu não estou a tirar o mérito à iniciativa. Eu creio é que a iniciativa não vai responder a um problema que provavelmente foi claramente identificado num concelho específico dos Açores. Agora, para esse problema, há que fazer a tal inventariação que aqui é proposto. Aplicar isto à região autónoma dos Açores, acho que não faz sentido, porque não está definida a escala de avaliação, não estão definidos quais são as características a avaliar, nem percebo como é que é possível fazer isto quando a orla costeira dos Açores pode ter uma geometria fratal, o que quer dizer é infinito, e é infinito o trabalho que aqui está associado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, excelentíssimo senhor deputado Aníbal Pires, eu acho que se a sua proposta fosse concretizada num determinado espaço, era inteligível, razoável e aceitável. O problema que aqui está é a abrangência da proposta. É tão abrangente que é inconcebível pô-la em prática. E sejamos sinceros, eu perguntei acerca da metodologia. Alguém me sabe dizer qual é a metodologia? E dou um exemplo ainda mais concreto. Imaginemos uma Fajã de São Jorge, em que é simultaneamente uma reserva especial, em que simultaneamente nidifica o cagarro, em que tem uma espécie qualquer protegida, em que tem gente que pratica agricultura, em que faz parte do PDM, que é reserva agrícola, e que tem plano de pormenor para desenvolvimento e instalação de energia elétrica. Temos aqui tantas competências numa Fajã, eu estou a dar um exemplo pequeno, que se dermos a volta a São Jorge, só aí eu gostava de saber quantos anos de trabalho teremos para fazer o levantamento sistemático da titularidade, responsabilidade, competência das entidades envolvidas. Por isso, o regime jurídico é que resolve esses problemas. Mas estou de acordo com vocês, o regime jurídico não é isto. Ou seja, se o grande objetivo que aqui está é fazer um estudo para ver se o regime jurídico não se adequa, então a proposta devia ser, faça-se um estudo em que se encontram um conjunto de locais como amostra. Aceita? Aceita a proposta? É de fazer, mas não agora. Não, eu pensei que era para alterar o seu. Pronto, então...
Oh, meu senhor, eu não estou a brincar, com todo o respeito, eu não estou a brincar com o seu trabalho. Eu apenas estou... Senhor Presidente. Senhora Presidente, faz favor. Vamos permitir que o Sr. Deputado Félix Rodrigues conclua a sua intervenção. O que eu dizia é que se isto fosse proposto como um estudo em que se escolhessem alguns locais específicos com especificidades diferentes, entenderia perfeitamente que daí sairia um conjunto de dados que permitiria melhorar o regime jurídico dos instrumentos de gestão do território. O que acontece é que eu não percebo como é que, na prática, se é possível levantar isso, e esta é a minha grande questão. E esta questão não me foi respondida como tal, votaremos contra esta proposta. Muito obrigado.